Bom dia, amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais um vídeo. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que vocês sabem que é muito importante. Me segue lá no Instagram, @DaniDelano, porque lá eu coloco várias historinhas todos os dias também. Histórias inéditas, hein? Diferente daqui. Bom, simbora lá para nossa história de hoje. Se quiser mandar história, o e-mail está passando na sua telinha. Bom dia, minha querida Dani, bom dia! Sou Alice, tenho 45 anos e vim contar minha história. Dani, eu nasci num lar destruturado. Morávamos em um sítio. Minha infância foi difícil. Meu pai bebia, porém ele era trabalhador. Mas quando ele chegava em casa, o inferno já estava feito. Ele vinha cada 15 ou 30 dias para casa, pois ele era maquinista e trabalhava em vários estados. Quando ele chegava, começavam as nossas brigas, agressões com a minha mãe e com a minha irmã, e com as pessoas que estavam em volta. Era um verdadeiro inferno. Mas o que mais me marcou na minha infância foi a forma que a minha mãe me tratava. Além de me bater muito, ela me rejeitava. Eu lembro que eu era criança, eu era muito triste, depressiva. A minha irmã recebia amor e carinho dela. Eu não prestava para nada. Ela me agredia de todas as formas. Me dava surras e depois me dava banho de salmoura. Dizia que eu não seria nada na vida, que eu seria uma prostituta, que filha ela só tinha a minha irmã Cida. Gente, como é que uma mãe abre a boca para falar essas palavras para uma filha? Não, sério. Que ela não seria nada, né? Gente, sério, é inacreditável, sabe? Eu já contei pra vocês, existe bênçãos e maldição. Você tem que jogar bênçãos nos seus filhos, tá? A partir do momento que você começar a falar, você não vai ser nada, você é burro, você isso, você aquilo, aquilo realmente entra na cabeça da pessoa. Então você sempre jogue bênçãos para os seus filhos, tá? Aos meus 9 anos de idade, ela me deu um chute que me deixou aleijada da cintura para baixo. Meu Deus do céu! Me levou ao médico e eu passei um mês sem andar. Depois comecei a andar com dificuldade, mas sempre sofrendo agressão, abandono e desprezo. Eu fazia de tudo para ter o amor da minha mãe, mas sempre me humilhou, sempre jogou palavras de derrota na minha vida. Ela falava: você nunca vai ter nada, você nunca vai ser nada, você não vai parar com homem nenhum, coitado do homem que ficar com você. Muitas vezes, Dani, eu me perdia nos pensamentos, querendo entender o que eu fiz para ela. Por que minha mãe me odiava tanto? Por que ela me desejava tanto mal? Eu sempre estudei, eu era trabalhadora, eu sempre amei os animais, sempre tive um coração bom. Mas ela olhava para mim como se eu fosse a pior criatura do mundo. Os bichinhos que me davam, tipo gato, cachorro, ela matava só para me deixar mal. Eu nunca imaginei que uma mãe pudesse ser assim, uma pessoa amarga, agressiva e que me odiava. Pela maneira que ela tratava a minha irmã, eu tinha ciúmes, né? Eu não entendia por que minha irmã era amada e eu desprezada. Quando eu estava com 10 anos, meu professor me agrediu na sala de aula. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe. Ela disse: bem feito. Quando encontrar com ele, eu vou mandar ele te bater mais. Você é uma ordinária, Alice. Gente, ela falava isso para mim. Meu Deus. Nesse período, dos 8 aos 13 anos, eu tive várias tentativas daquela mesma, gente, de acabar com a vida dela. Eu achava que Deus não me amava, que eu estava no mundo para sofrer. Quando eu completei 14 anos, mudamos do sítio para a cidade. E eu morria de vergonha. Todo final de semana tinha polícia na porta lá de casa por causa das brigas do meu pai. Nessa época, ele já trabalhava perto de casa. Era um inferno. Eram agressões, parecia uma casa de loucos. Completamente disfuncional. Eu morria de vergonha.
Aos 14 anos, eu fui trabalhar na casa de uma família e estudava à noite. Eu cuidava de uma casa de 2 andares. Eu passava, eu lavava, cozinhava, limpava, cuidava de 2 crianças, levava para a escola, buscava. Minha vida não era fácil. Eu me sentia desprezada, sozinha. Quando comecei a receber meu salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar coisas para minha mãe, coisas que ela não tinha. E quantas vezes eu peguei ela falando: pra que eu quero essas porcarias que a Alice compra? Tipo, Dani, eu comprei tanquinho, estante, guarda-roupa, panela de pressão, calçados, roupa. Eu me esforçando para dar o melhor para ela. Ela na rua falando pros vizinhos que eu não prestava. E aquela ali, ela falava: não vai me dar nada na vida. Gente, era muita injustiça. Eu com 15 anos aguentando isso tudo e pensando seriamente em pôr um final na minha vida. Uma vizinha que acompanhava meu sofrimento me convidou para ir na igreja com ela. E eu fui e me converti. Aos 18 anos me casei virgem e na igreja foi uma festa linda. Meu pai entrou comigo, minha mãe e minha irmã foram. Eu, mesmo com a ajuda de Deus e os irmãos, fiz minha festa de casamento. Terminei o colegial e Deus foi generoso. Meu marido era muito bom. Ele já tinha casa e um trabalho. Após 2 anos de casados, viemos embora para São Paulo. Passei dificuldades financeiras, mas levamos. Aos 21 tive minha primeira filha. Aos 24 a segunda. Me dediquei à igreja e à família. Quando minha filha mais velha tinha 11 meses, meu pai faleceu. Mas antes disso, ele me pediu perdão e eu perdoei. Eu não passava um Natal sem estar na casa da minha mãe. Sempre amei cozinhar. Então, quem cozinhava tudo era eu. Sempre quis juntar todo mundo, mas todos os anos que eu ia, eu ouvia minha mãe falando: você é a mais pobre da família, nunca vai ter nada. Juntava minha irmã e ela e me detonavam. Mas eu continuava todos os anos indo lá. Nessa época, eu pagava aluguel e passava dificuldades financeiras. O peso da palavra da minha mãe afetou minha vida profissional. Tudo que eu começava eu não conseguia terminar. Eu achava que eu não era merecedora daquilo. Aos 30 anos eu fiz faculdade e eu não conseguia exercer. Eu fui trabalhar de diarista. Nesse tempo minhas filhas estavam já adolescentes. Aos 34 anos compramos um terreno e aos 35 minha filha mais velha se casou na igreja e hoje ela é professora. Ela tem a casa dela, o carro, o marido está se formando em arquiteto e já me deram uma linda neta. Minha filha caçula também se casou na igreja. Ainda não terminou a faculdade, mas já trabalha. Meu genro é engenheiro. Também tem uma neta da minha filha mais nova. Eles têm um carro, compraram um terreno, estão construindo uma casa. E quanto a mim, eu fiz bodas de prata com uma cerimônia linda no meu casamento, de casamento, né? Então, bodas de prata, acho que é o quê? 25 anos de casado, né? A minha irmã caçula fazia 26 anos que morava com o marido. No ano que minha filha caçula se casou, ela também se casou. Minha irmã disse: Alice, estou me casando pela sua fé e orações, porque toda vez que ela queria oficializar o casamento não dava certo. Dani, tirei minha habilitação, dirijo, já fui visitar minha mãe sozinha. Gente, eu vou na casa da minha mãe, ela não me oferece um copo de água para beber. O ódio dela é estampado no rosto dela quando ela me viu dirigindo. Mesmo assim, eu continuava presa emocionalmente à minha mãe. Todos os meses eu chorava porque eu sentia vontade de receber um abraço, aquele abraço que eu nunca recebi. Todos os anos passei o Natal com ela, levava presentes, cozinhava, ajustava, até que no ano de 2023 ela arrumou uma confusão e eu falei para ela que a vida inteira, eu falei para ela tudo que estava guardado a vida inteira dentro de mim, que eu já tinha perdoado ela, mas eu não aceitava que ela falasse comigo daquela maneira. Ela então jogou o mundo contra mim. Minha irmã, que até então nós tínhamos um relacionamento bom, ficou contra mim. Hoje eu acho que eu me curei da prisão emocional. Não passo mais o Natal na casa dela. Trabalho em casa, sou confeiteira e alegro a vida de muitas crianças e adultos. Quanto à minha mãe, descobriu por que ela fez aquilo comigo. Ela engravidou de mim para destruir o casamento do meu pai, que na época tinha 6 filhos.
Então eu fui fruto de uma destruição de lar. Meu pai pegou os 6 filhos, doou todos. A mãe das crianças se acabou com a vida dela no dia seguinte. Falou, gente, que finalmente ela entendeu por que a mãe dela odiava tanto ela. Ela disse o seguinte: a mãe dela era amante do pai dela. O pai dela era casado com outra mulher e tinha 6 filhos, quando a mãe dela apareceu grávida. Então o pai dela separou dessa mulher, deu os 6 filhos e no dia do nascimento, Dani, da minha irmã caçula, tá? Essa mulher se acabou com a própria vida, a ex-mulher do pai dela, tá? Então, a mãe de Alice nunca conseguiu ser feliz com esse homem. Não sei se esse homem carregou uma culpa dentro dele por ter dado os filhos, pela ex-mulher ter, né? Então ela nunca conseguiu. E ela jogava essa culpa em Alice. Tipo, eu engravidei dela pra prender esse homem, mas eu nunca fui feliz com ele. Então a culpa ela botava em Alice, né? Então, Dani, ela jogou todas as frustrações dela em mim. Hoje eu sigo minha vida em paz, na certeza que eu quebrei um ciclo de maldição. Mas hoje eu não tenho nenhum laço afetivo com a minha mãe. Ela não sabe nada da minha vida. Visito ela uma vez por ano. Vou num dia e volto no outro. Minha mãe ainda está lúcida, né? Ela mora com a minha tia mais nova. Quando ela não puder mais ficar sozinha, vou deixar minha irmã caçula decidir o que fazer. No último caso, se minha mãe quiser, eu ainda cuido dela. Mas hoje eu tenho um lar tranquilo, uma família unida e cheia de paz. Essa é a minha história de superação. Espero que ajude outras pessoas. Hoje eu tenho 45 anos, sou avó de 2 meninas lindas, tenho minha casa, meu carro, sou casada há 28 anos. Meu marido é o grande amor da minha vida. Tenho uma profissão, tenho minha formação acadêmica. E meninas, nunca desistam por causa de ninguém. Tenham fé em Deus e partam pra cima. Beijos, Dani. Deus te abençoe grandemente. Com carinho, Alice. Alice, muito obrigada por sua carta. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas meninas que ficam perdidas, que têm mães, infelizmente, igual a sua. Você sabe que você falou da sua questão profissional, que isso atrapalhou, né, a sua vida profissional, que você começava as coisas e não terminava. Eu teve uma época da minha vida que eu também acho que eu quebrei um ciclo. Eu e a Sabrina, às vezes, a gente sempre fala isso, sabe? Porque a gente vem da mesma família, né, gente? E a nossa família, de parte de mãe minha e pai dela, era bem disfuncional também. Mas eu ouvi muitas coisas da minha mãe também. Eu ouvi muitas coisas minha mãe falando que eu também não ia ser nada. Ai, que você não vai fazer nada. Ai, que você é burra. Ai, que você é isso. E eu acho que isso, de uma certa forma, me atrapalhou muito, gente. Porque me dava muita insegurança em fazer as coisas. E eu, assim como a nossa Alice de hoje, eu sempre achava que eu não era merecedora das coisas que eu conseguia. Porque, eu não sei, eu já tratei isso em terapia, eu deletei muita coisa da minha mente, mas eu lembro claramente algumas palavras, assim, da minha mãe, sabe? Que, ai, você é burra, ai, você, né... Ai, que fulana é mais bonita que você, que, sabe, que cicrano é mais inteligente. E era mais ou menos isso. Todas as decisões que eu tomava na minha vida, a minha mãe falava que eram erradas, né? Então, isso gente, vocês não têm noção como isso me atrapalhou. Por isso, assim, com meus filhos, eu sempre... coloco meus filhos muito pra cima. Às vezes eles tentam se colocar pra baixo, né? Normal do ser humano, né? Ai, não consegui fazer uma prova bem hoje. Ou, ai, não era assim que eu queria. E eu falo, não, você é inteligente, você vai conseguir, você vai fazer. E eu ensino muito eles a não desistir enquanto eles não conseguirem, sabe? Porque dizem que a vitória é isso, né? É você ir até você conseguir realizar. Então, é a sua vitória. Não importa por quantas coisas você tenha que passar. Nem sempre as coisas saem como a gente planejou. Nem sempre o sucesso
vem tão rápido como a gente gostaria, né? Então, assim, se você planeja algo para sua vida e se você tá tentando, você pode ter certeza que vai acontecer, sabe? Só termina quando acaba, não é assim? Só termina quando a gente realmente chega no nosso objetivo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos hoje. Infelizmente, mulheres da minha idade, da idade de Alice aí, 45 anos, a gente vem de uma geração que não se importava com isso não era falado. Então, muitas pessoas falavam: ah, você não vai dar pra nada nessa vida, ai, como você é burra, ai, como você é isso, como você é aquilo. Infelizmente, muitas de nós acabamos sofrendo com isso, né? Quantas, tenho certeza, põe aí no comentário quantas de vocês ouviram, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um familiar, que você não ia prestar pra nada. Essa menina não presta pra nada, nem pra lavar um prato. Mas são coisas que realmente, né, se for faladas todos os dias ali, você começa a acreditar. Não, realmente eu não dou pra nada. E quando você começa a tentar alguma coisa, você já desiste, porque você pensa, não vai dar certo, eu não consigo fazer isso, sabe? Então, é difícil, Alice, é difícil. E olha, você, apesar de tudo que você passou, você ainda tá disposta a cuidar da sua mãe. Você falou, se ela precisar ainda um dia, eu cuido dela. Mas, amiga, eu acho que você fez certo de tentar também cortar o contato, sabe? Porque, igual você falou, minha mãe ainda é lúcida, ela ainda fala mal de você. Então, assim, pra que a gente vai estar perto de uma pessoa que só faz mal pra gente? Né? Eu falo isso em tudo, gente. Casamento, família, amigos. Não tenho porquê, não sou masoquista. Eu quero estar perto de pessoas que fazem bem pra mim. Pessoas que tragam felicidade, carinho, alegria pra minha vida. Por que eu vou estar perto de pessoa que só me põe pra baixo? Né? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e parabéns, Alice, pela família linda aí que você construiu. E até o próximo.